eram amigos de Jesus, eram pessoas que participavam do círculo de amizade de pessoas muito próximas a esse homem que passou entre nós, fazendo bem, chamado Jesus de Nazaré. Então essa festa, ela nos lembra essa figura que não apenas participou da vida cotidiana de Jesus Cristo, mas que com a sua vida soube fazer um segmento, um caminho com Jesus Cristo. Então, penso que falar de Santa Marta é falar de coisas muito atuais no nosso dia, porque também hoje, aqui na nossa programação da capela, no 6º dia da novena, em preparação à festa do nosso padroeiro, São Maximiliano Maria Kolbe, penso que tem uma relação, talvez não assim tão evidente, mas uma relação entre Marta e Maximiliano Kolbe. Aqui, Marta, diz assim: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essas palavras nos lembram quando o Papa Bento XVI, no dia 28 de maio de 2006, foi lá no campo de concentração de Auschwitz e Birkenau, na Polônia, e ele teve a ocasião de visitar a cela chamada Cela da Morte, onde Maximiliano morreu no lugar de uma outra pessoa, do pai da família. E nesta ocasião, o Papa Bento diz assim: num lugar como este, faltam as palavras. No fundo pode permanecer apenas um silêncio aterrorizado, um silêncio que é um grito interior de Deus, um grito interior a Deus. Senhor, por que silenciaste? Por que toleraste tudo isso? É nesta atitude de silêncio que nós nos inclinamos profundamente no nosso coração face à numerosa multidão de quantos sofreram e foram condenados à morte. Todavia, este silêncio torna-se depois pedido em voz alta de perdão e de reconciliação, um grito ao Deus vivo, para que jamais permita uma coisa semelhante. O Papa, essa homilia do Papa ficou muito famosa, muito conhecida, porque diante das atrocidades do nazismo, do genocídio nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa, sendo parte do povo alemão, o nazismo foi realizado, promovido pela Alemanha, ele questiona: aonde está Deus? Certamente, se Deus estivesse lá, tantas milhares e milhares de pessoas não teriam morrido. Aqui é o mesmo anseio de Marta: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Do mesmo modo, as palavras do Papa nos exprimem esta mesma provocação, a mesma reflexão. Se Deus estivesse no coração da humanidade durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, com toda certeza, tantas pessoas não teriam morrido, tantas pessoas não teriam sido vítimas deste crime contra a humanidade que abalou todo mundo civilizado, do mundo que clama por respeito, que clama por dignidade, por vida. Enfim, hoje o Papa Francisco, exatamente hoje, olha que coincidência, né? Hoje o Papa Francisco, ele esteve lá em Auschwitz e Birkenau, são 2 campos de concentração, e ele preferiu não fazer nenhum discurso para as pessoas que lá estavam. A sua visita está na Polônia por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e não poderia deixar de visitar esse memorial
embora triste, mas um memorial importante para a humanidade, onde exatamente morreu Maximiliano. E o Papa, hoje estando lá, ele disse essas palavras: Senhor, tem piedade de seu povo. Senhor, perdoa tanta crueldade. O Papa Francisco, ele preferiu não fazer um discurso, não discorrer uma reflexão, porque estar lá é não ter palavras. Estar naquele ambiente onde pessoas eram levadas aos milhares e milhares dos trens para serem eliminadas por conta de uma ideologia que se proclamava superior às outras, que provocou essa matança de pessoas inocentes e pessoas simplesmente porque eram diferentes da raça alemã, assim considerada por eles uma raça pura, uma raça superior, mais forte. Não tem palavras que possam exprimir tamanha crueldade. Então o Papa Francisco, hoje estando lá, a sua presença e o seu silêncio falou muito mais do que os seus discursos. Então, aqui as palavras sábias do Papa Bento, em 2006: Senhor, por que o seu silêncio? Por que calou a sua voz? Porque não houve um grito interior da parte de Deus, uma intervenção de Deus para que aquele genocídio não acontecesse? Esta resposta o próprio Papa dá: Deus está, mas as pessoas não acolheram, não aceitaram, não permitiram. Ali os criminosos não permitiram com que Deus falasse aos seus corações. Então, irmãos e irmãs, Maximiliano Maria Kolbe foi uma pessoa, ele era um padre, Frei Capuchinho, e ele era uma dessas milhares e milhares de vítimas. Uma pessoa que vivia sua fé, que acreditava em Deus, tinha a sua vida no convento, o exercício do seu ministério presbiteral, e por conta da guerra foi levado ao campo de concentração. No campo de concentração deveriam estar aquelas pessoas que eram consideradas com a raça inferior. Ali eram poloneses, eram africanos, eram judeus, era toda aqueles que não eram considerados alemães, raça pura. Então Maximiliano, ele teve esse coração generoso por conta da sua fé, e aqui nesse coletivo que a nossa comunidade preparou para a programação, tem um diálogo aqui diante do soldado nazista, de como foi esse desfecho dele ali na prisão, naquele campo de concentração. Aqui diz assim: ele calmamente se aproximou de Fritz é o guarda policial, e disse: quero morrer no lugar deste homem. O homem era um pai de família. Em um lugar onde milhões morriam, morrer por um não significava nada. Fritz perguntou: quem é o senhor? Calmamente, Padre Kolbe responde: eu sou um polaco, sacerdote católico. 7 milhões de prisioneiros passaram por lá. Essa foi a primeira vez que Fritz chamava um prisioneiro de senhor. Eram sempre chamados de porcos, besta e outros nomes terríveis. Padre Kolbe disse simplesmente: porque ele tem mulher e filhos. Padre Kolbe salvava o valor do sacramento matrimonial e a paternidade. Então ele morreu por conta da sua fé, e morreu no martírio. Ele morreu no martírio porque aquele que o matou por ódio à fé. E depois o Papa João Paulo II, que também era filho desta nação polonês, ele o canonizou em 1982 na
presença desse homem que ele salvou. Ele estava lá presente, na Praça de São Pedro, no ato da canonização. Foram 6 milhões de poloneses, só de poloneses, que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. 1/5 da nação polonesa morreu nos campos de concentração. E o Papa João Paulo II, quando esteve lá, ele disse assim, o Papa João Paulo II também foi, lá, em 1979. Venho hoje aqui, quantas vezes, e desci muitas vezes à cela da morte de Maximiliano Kolbe, e detive-me diante do muro do extermínio, e passei entre as ruínas dos fornos crematórios de Birkenau. O Papa João Paulo II, ele foi essa pessoa que entendeu muitíssimo bem, porque ele, inclusive, sofreu as próprias atrocidades da falta da liberdade religiosa. E mais adiante o Papa Bento continua: no fundo, aqueles criminosos violentos, com a aniquilação deste povo, pretendiam matar aquele Deus que chamou Abraão, que, falando no Sinai, estabeleceu os critérios orientadores da humanidade que permanecem válidos para sempre. Se este povo, simplesmente com a sua existência, constitui um testemunho daquele Deus que falou ao homem e o assumiu, então aquele Deus devia finalmente estar morto e o domínio devia pertencer apenas ao homem, aqueles que consideravam fortes que tinham sabido apoderar-se do mundo. Com a destruição de Israel, dos judeus, queriam, no fim das contas, arrancar também a raiz sobre a qual se baseia a fé cristã, substituindo-a definitivamente com a fé feita por si, a fé feita no domínio do homem, do mais forte. O Papa Bento, com esse texto, ele conclui que mataram os judeus, mas também os cristãos, era uma tentativa não apenas de eliminar um povo, uma raça, mas de eliminar a tradição do povo, a fé, o cristianismo, seria matado por algum Deus. Então, eu penso que nós somos felizes, por termos Maximiliano Maria Kolbe como nosso padroeiro, ele que foi mártir, e ele nos inspira a sermos pessoas que lutemos pela dignidade das pessoas, lutemos pela liberdade religiosa, pelo direito das pessoas de serem livres, de poderem professar a sua fé, de poderem ser pessoas que vivam com alegria, com dignidade no mundo. Penso que Maximiliano Kolbe nos ensina isso. Eu tive a oportunidade, agora nessas últimas semanas, de ir lá, uma viagem promovida pela Universidade em Roma, onde estudo, faço o meu doutorado, e o nosso professor programou uma viagem à Polônia e outros países, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o campo de concentração. Foram centenas e centenas de campos de concentração, não foi apenas este. O leste europeu foi disseminado enormes. Esse era o maior de Auschwitz. De qualquer modo, estar naquele ambiente realmente não tem palavra. Estar ali e vivenciar aquela atmosfera onde muitos, não foram 2, 3 pessoas, mas foram muitas, milhares e milhares, ali, somente naquele campo, morreram 1.300.000 pessoas, somente. Eram austríacos, poloneses, judeus, franceses, era uma imensidade de pessoas. O regime nazista, ele tinha assim como princípio fazer com que o mundo fosse nazista, porque a ideologia nazista é uma ideologia que foi propagada pelo Hitler, partido nazista, e ele que governou a Alemanha de 1933 a 1945. E o partido nazista foi fundado em 21. Então esse partido, a ideologia, já na década de 20,
inculcava nas pessoas a superioridade da raça, do arianismo, da raça alemã, e dizia que o corpo alemão é um só corpo, mas a sua integridade está ameaçada. Para manter a saúde do corpo, é preciso curar o corpo infestado por parasitas. E assim, quando ele inicia, em 33, ele ascende ao poder, ele se torna o chanceler da Alemanha, ele inicia uma caça aos judeus, aos negros, aos religiosos, aos homossexuais. Eram aprisionados nesses campos de concentração, submetidos a trabalhos forçados. As crianças e os mais velhos eram imediatamente mortos. Chegavam naqueles trens lotados de pessoas, essas pessoas nem imaginavam aonde iam, o que faria, o que aconteceria. E as crianças e os mais velhos eram imediatamente mortos. Tinha lá a câmara de gás. Eles entravam pensando que era uma ducha, um banho coletivo, mas na verdade era um gás, eles morriam. E os outros mais resistentes pegavam seus corpos e jogavam no crematório. Eram cremados, de modo que não restava nada, absolutamente nada. Esses outros que não eram mortos imediatamente, eles eram colocados nos trabalhos forçados. É porque a Alemanha, para se manter na guerra, ela precisava de produção, de indústria, e eram esses que trabalhavam em condições precárias. Então, homens e mulheres que eram fortes, com saúde, eram colocados ali. Não tinham os galpões, os lugares que eles dormiam. Certamente vocês já viram isso em filmes, que eram coisas horrorosas. E depois de um tempo, eram mortos. De tal modo que todos morreram. Lá tem uma frase assim: aqui ninguém sai. Aqueles que saem pela chaminé do crematório, porque todos morreram. E Maximiliano Kolbe era um desses, mas não somente ele, Edith Stein também era uma dessas prisioneiras. E depois eram colocados em experimento. Algumas crianças eram feitas experimentos com seus corpos para pesquisas. Enfim, de fato é uma experiência muito triste estar lá e presenciar tudo isso. Lá tem, por exemplo, alguns blocos que tem latas verdadeiras com o veneno que foi colocado na câmara de gás. Ou então uma sala cheia de óculos dos prisioneiros que chegavam e eram retirados os pertences. Uma outra sala cheia de caneca, de bule, de xícara, uma outra cheia de mala, de bolsa, outra cheia de sapato, de chinelo, de chapéu. E isso não é uma reprodução, é os objetos daqueles lá posição, é coisa original. E assim, de fato, é muito chocante mesmo. A viagem que eu fiz, um dos lugares mais impressionantes que eu tive a oportunidade de conhecer foi lá. E o mundo não se tornou nazista por pouco, porque a Europa inteira já estava tomada pelas invasões nazistas do Hitler. Até o Papa Pio XII já tinha escrito um documento que, se caso ele fosse capturado, uma espécie de renúncia, uma espécie de igreja vacante, né? Porque Hitler já estava às portas do Vaticano. A Itália já estava invadida, a França, a Bélgica, a Europa inteira, Portugal, Espanha, e as tropas nazistas já estavam chegando nos Estados Unidos, estavam chegando no litoral norte-americano. Hitler perdeu a guerra porque os seus soldados estavam indo tomar Moscou, a Rússia, e no caminho era muito frio, eles não tinham, eles não tiveram o equipamento, a roupa, a alimentação, o agasalho,
maquinários suficientes para aguentar o frio, o inverno russo, que era muito forte. E esses soldados alemães morreram no caminho de tomar Moscou, e quando a batalha, o grupo alemão morreu, caiu, aí o regime todo caiu, consequentemente. Nem chega nos Estados Unidos. Mas por pouco que o mundo se tornou nazista, porque o nazismo não é, o outro é menos desigualdade social. É menos, mas não pode viver. Ele precisa ser exterminado, porque a convivência com ele vai prejudicar a pureza, a superioridade da nossa raça. Então, esse outro tem que ser eliminado. E isso era uma ideologia que a juventude, as crianças, desde a década de 80, aprenderam na escola e faziam isso com a maior naturalidade, porque em nome da superioridade da raça. E não quero me alongar muito, aqui tem um vídeo de 2 minutos, um documentário da BBC, pode colocar, e dá mais ou menos uma ideia do que foi o campo de concentração e